que daqui a pouco também vai estar chegando, Senhor, para dar continuidade a esse trabalho. Eu coloco aqui a vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, a minha irmã, toda a família, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, podem assentar. Pode bater palma para o Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos, semana passada nós terminamos aquele assunto, sobre como se deve ler a Bíblia. Nós vimos que a Bíblia ela é composta de inspiração e de revelação, Inspiração é o que já está escrito, é o que já está determinado na palavra de Deus, e revelação é você interpretar e você entender o que está escrito na palavra de Deus. Nós vimos isso semana passada. Nós vimos que a Bíblia é um livro antigo, é um livro que foi escrito há muitos anos, e esse livro ele nunca mudou, nunca se acrescentou e nunca se tirou nada desse livro. E há aquele que acrescentar e tirar alguma coisa, E tudo que está escrito no livro da palavra de Deus se cumpre, não é verdade? Então a Bíblia ela é a palavra de Deus, porque é a lâmpada que o salmista dizia, Lâmpada para os meus pés. Qual é a finalidade da lâmpada? É iluminar, para a pessoa saber onde está colocando os pés. E a palavra de Deus ela é uma lâmpada. O Salmo 119, versículo 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, E ali no versículo 11 do Salmo 119, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, a Bíblia é o nosso mestre, Os homens eles surgem, usados pelo Espírito Santo, mas daqui a pouco eles vão ter que cumprir o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Portanto, ao homem foi ordenado morrer uma vez e depois vem o juízo. Então o homem ele passa, mas a palavra de Deus ela continua, não é verdade? No ano de 1947, eles acharam lá perto do Mar Morto uns rolos contendo fragmentos da Bíblia. Eles acharam também entre os rolos, eles anotaram tipo um pedaço de pele, depois enrolava, por isso que chama rolos. Eles encontraram um fragmento de Isaías 53 do ano 100 antes de Cristo. Então, as coisas que eram escritas e faladas antes de Cristo se cumpriram com a vinda dele. Quem está entendendo? Se você falar que é algo que aconteceu ontem, ontem eu fiz uma visita, eu fui na casa de uma tia minha, eu estou dando exemplo. É fácil você falar, ontem eu fiz uma visita, ontem eu fiz isso, fiz aquilo. Agora você falar de coisas que vão acontecer, só mesmo Deus é que tem esse poder. Nem Satanás tem esse poder, Irmãos, eu acredito que Satanás ele não consegue nem ler pensamento. Tem pessoas que já me perguntaram lá na igreja, lá do Porto da Pedra, ali vai muito visitante, Tem 3 membros só a igreja, mas vai muito visitante. Mas a pessoa perguntou: vem cá, o diabo ele lê pensamento, pastor? Eu falei: olha, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o coração do homem só Deus conhece, Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz que Deus ele conhece o coração do homem, não é verdade? Maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço. Mas o Senhor ele conhece o coração do homem. Pode falar, Fabrício. Eu pensei nisso. Você pensou nisso também, Então é isso. O diabo ele não consegue ler pensamento. Eu acredito que não, E muito menos o futuro. Agora, como é que existem pessoas que vão na cartomante? Aí é que está o mistério. E vão lá na mãe Luzia, sei lá, vão na macumbeira
e às vezes se cumpre. Por que acontece isso? É porque o diabo sabe o futuro? Não. Quando a pessoa vai na macumba ou vai na cartomante, o próprio Satanás ele começa a trabalhar para aquilo que a pessoa, né, usada por ele falou se cumpra. Aí é diferente, está entendendo? A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que o apóstolo Paulo ele passava lá na cidade de Filipos e tinha uma jovem que era pitonisa. Vem da palavra piton. Piton é uma cobra, é uma serpente enorme, venenosa, preta e amarela. E ela faz assim, ó, com a língua. Então a pitonisa, quando ela recebia lá o demônio, ela ficava igualzinho, ficava com aquela língua do lado de fora, né? Muitas vezes a pessoa cai endemoniada, bota um linguão do lado de fora. Ali é o demônio da pitonisa. E aquela pitonisa, ela dava muito lucro aos seus senhores através de profecia. Agora, como é que acontecia a coisa? O próprio Satanás ele fazia tudo, né, para que a palavra daquela pitonisa não caísse por terra. Dizia, ó, fulano vai ser atropelado. Aí a pessoa, fulano vai ser atropelado. O próprio Satanás entrava na vida lá de quem estava lá dirigindo o carro para atropelar a pessoa. Você está entendendo a diferença? Então a profecia de Deus, ela não é dessa forma, né? A profecia de Deus é diferente, né? A Bíblia fala no livro de Isaías a respeito de um homem chamado Ciro. O nome desse homem chamado Ciro foi mencionado 150 anos antes dele nascer. Só Deus, né, irmãos? Será que Satanás tem esse poder? Não tem. Satanás ele procura imitar, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é profética. Você está entendendo? Se você quiser saber as coisas que vão acontecer daqui para frente, se você tiver essa curiosidade, mas o próprio Senhor Jesus ele disse que cada dia o seu mal, né? Aquela mensagem dos lírios do campo, né? As solicitudes da vida, né? Para ninguém se preparar com um dia, para ninguém se preocupar com o dia de amanhã. O conselho de Jesus foi esse. Mas tem pessoas que têm aquela curiosidade, né? Ontem mesmo, né, Adriana? Chegou uma moça lá na igreja, lá no Porto da Pedra, terminou o culto, né? Você vê, era de uma outra denominação, que eu não vou dizer qual é. Mas ela chegou lá, tinha demônio, expulsou. Aí quando terminou o culto, ela veio me perguntar: Deus não te mostrou nada não, irmão? Deus não te mostrou nada não? Com aquele olho arregalado. Eu falei, não. Queria ouvir uma profecia. Você vê como é que a situação está, né, irmão? A pessoa vai para a igreja, ao invés de ouvir a palavra, quer receber recado. É por aí que muita gente se afunda. Você está entendendo? Irmãos, o melhor recado está aqui, ó. A palavra de Deus, amém, irmãos? Então está aí. Esse foi o tema do último assunto que nós estudamos. E hoje nós vamos entrar num assunto novo, né? Nós já entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é profética, né? Agora nós vamos entender as personalidades da Bíblia. Nós vamos entrar num tema, irmãos, que diz respeito a nós diretamente. Temperamentos transformados pelo Espírito Santo. A pessoa aceita Jesus, mas muitas vezes a pessoa ela não quer ser mudada por Deus. Então nós vamos entender o processo na vida das principais personalidades da Bíblia, né? Nós vamos começar com o apóstolo Pedro. Vamos ver a personalidade do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro era aquele discípulo nervoso. Realmente, o apóstolo Pedro ele era uma pessoa assim muito impulsiva. Ele falava aquilo que ele estava pensando. Ele não tinha controle. Mas nós vamos entender como o apóstolo Pedro ele foi transformado pelo Espírito Santo no decorrer da palavra de Deus. E você vai também se identificar
cada personagem da Bíblia, e você vai fazer também uma análise da sua própria vida. Por isso que é uma coisa bem intimista, né? Uma coisa que vai falar muito com cada um de nós. E você vai ver como você foi transformado desde o tempo que você era do mundo, desde o tempo que você não conhecia Jesus, e da maneira que você é hoje. E você vai entender esse processo. Então, irmãos, vamos começar esse assunto: temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Não é nenhuma lição de autoajuda, não é nada disso, não é nenhuma aula de psicologia, não é nada disso. Nós estamos aqui para ler a Bíblia. Amém, irmãos? Isso tem que ficar bem claro, né? Para a pessoa não puxar para o outro lado. A gente deve aplicar aquilo que a Bíblia fala na nossa vida. Porque muitas pessoas não ficam na igreja, desviam. Porque fica na igreja e muitas vezes o problema que a pessoa está passando, ele continua, não é verdade? A pessoa quer vir para a igreja, a pessoa quer participar dos cultos, a pessoa quer ter um trabalho na igreja, mas a pessoa também quer ver o problema sendo resolvido. Então, irmãos, tem que unir o útil ao agradável. A pessoa que passa o tempo todo na igreja, no evangelho, e continua carregando aquele fardo pesado, aquele problema pesado, e nunca que acaba aquela coisa, a pessoa acaba desanimando. Então nós vamos aprender como é que a gente se livra desse fardo que a gente carrega. E o fardo mais pesado que a gente carrega, sabe qual é? Somos nós mesmos. Nós vamos entender. Irmãos, são 4 os temperamentos básicos. O primeiro temperamento é o mais famoso, é o sanguíneo. A pessoa sanguínea, como é que a pessoa age? A pessoa sanguínea geralmente é uma pessoa falante, o apóstolo Pedro. Geralmente uma pessoa que se emociona facilmente. Uma hora está rindo, outra hora está chorando. Apóstolo Pedro. A pessoa sanguínea é uma pessoa sincera, é uma pessoa que gosta de fazer amizade, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que transmite o seu amor e declara esse amor abertamente. Quem está entendendo? Você pode enquadrar o apóstolo Pedro como sendo uma pessoa sanguínea. Você está entendendo? O apóstolo Pedro, no começo da conversão dele, ele chegou até mesmo a pegar uma espada para cortar a cabeça de Malco. Naquela situação que os guardas vieram prender Jesus, o apóstolo Pedro ele arrumou uma espada ali, não sei como, e avançou para cima de Malco, e a intenção era cortar a cabeça de Malco. Aí pegou aonde? Na orelha direita. Foi ou não foi? E ali Jesus ele tocou na orelha direita de Malco, e a orelha foi curada na mesma hora. Quem já leu isso na Bíblia? Ali foi a lição que o nosso Senhor Jesus Cristo ele transmitiu para Pedro. Pedro ele queria defender Jesus. Você está entendendo? A pessoa sanguínea é uma pessoa que não gosta de ver injustiça. Ele vê uma pessoa ali brigando, apanhando. Se a pessoa estiver na desvantagem, ele chega ali, está arriscado até comprar a briga da pessoa. Quem está entendendo? Agora nós devemos, irmãos, focalizar que a obra do Espírito Santo é para todo mundo. A obra do Espírito Santo ele é para todos. Significa dizer que Deus ele ama a todos. Não importa se você é sanguíneo, não importa se você já é uma pessoa nervosa, uma pessoa irada, não importa. Deus ele quer transformar. Quem está entendendo? Faz sinal com a mão. Deus ele quer mudar. Irmão Pérez, eu sou uma pessoa muito emotiva. Olha, Deus ele vai fazer uma obra na sua vida
E você vai aprender a usar da sua emotividade para ganhar almas. Você está entendendo? Você não vai ser mais aquela pessoa que vai arrumar briga no meio da rua. Você não vai ser mais aquela pessoa que muitas vezes, por ouvir falar, ouve uma notícia, às vezes você fica tão sentido com a pessoa, mas não é possível, eu gostava tanto de fulano, mas não é possível, e você ficar tão sentido ao ponto de você perder a amizade. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar de uma maneira que você não vai correr esse risco. Você está entendendo? A obra de Deus é uma obra sobrenatural. Então isso significa dizer que Deus usa a quem quer. Você está entendendo? Eu sou muito baixinho. Não tem problema. Zaqueu era baixinho também. O apóstolo Paulo era baixinho. Quem sabia que o apóstolo Paulo era baixinho? O nome Paulo significa baixinho, significa pequeno. Você está entendendo? E no entanto, Paulo, com aquela estatura dele pequena, ele foi uma arma poderosa do Espírito Santo para repreender Satanás, e para transmitir a palavra de Deus com autoridade, mesmo sendo baixinho, ele foi usado. Irmão Pérez, eu não sou baixinho, mas eu não tenho estudo. Eu não sou igual ao irmão que teve faculdade. Não, eu não tenho estudo, irmão Pérez. Será que Deus vai me usar? O apóstolo Pedro, ele era iletrado. Você sabe o que quer dizer iletrado? Ele não sabia ler, irmãos, apenas isso. E no entanto, quando Pedro pregou, no dia de Pentecostes, ele ganhou quase 3.000 almas numa tacada só com a palavra. Será que ele falava tudo errado? O português, o grego, o aramaico, tudo errado? Falava, mas ele conseguiu ganhar as almas? Ganhou as almas, quase 3.000 numa tacada só. A pessoa te ganhar 3.000 almas hoje, agora aqui, só que estudo bíblico. Pedro ganhou 3.000 almas. Não tinha faculdade de arquitetura, não tinha estudo, não tinha cultura, e no entanto Deus usou. Quem está entendendo? Primeiro temperamento, sanguíneo, é o temperamento de Pedro. Agora você entenda bem, os temperamentos, quando são transformados por Deus, pelo Espírito Santo, eles são usados para a glória de Deus. O temperamento de cada pessoa pode ajudar na vida cotidiana da pessoa, mas também pode atrapalhar. Uma situação. Pedro, vamos considerar o apóstolo Pedro. Quando Jesus perguntou para Pedro, muitos dizem a respeito de mim. Uns dizem que eu sou o Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, uns dizem que eu sou um dos profetas. E tu, Pedro, o que dizes? Aí Pedro abriu a boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém? Agora, peraí. Jesus também bateu palma, Jesus também elogiou. Ora, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. Jesus também elogiou, bateu palma. Só que mais adiante, Jesus ele disse: olha, está chegando a hora de eu ser levado, eu vou ser crucificado, eles vão me matar, eles vão me ferir, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro chega e diz assim: Senhor, tende misericórdia de ti mesmo, Senhor, nada disso te acontecerá, Senhor. Aí o que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás, tu me és motivo de pedra de tropeço. Quer dizer, aquele que Jesus havia elogiado,
Batido palma, Pedro, tá bom. Logo após, Jesus, ele considerou Pedro como se fosse o próprio diabo. Então você vê, irmãos, que o temperamento ele pode ajudar, como ajudou na primeira vez que ele fez a declaração a respeito da natureza de Jesus, dizendo que ele era o filho do Deus vivo, e é mesmo. Mas também atrapalhou quando Pedro ele quis impedir a obra de Deus na vida de Jesus. Jesus ele veio para cumprir Isaías, capítulo 53. O que está escrito lá em Isaías 53? Se você tem a Bíblia, você vai ver, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, era desprezado, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tinha que cumprir essa palavra, você está entendendo? E ali o apóstolo Pedro, tadinho, sanguíneo, né, abriu a boca para tentar impedir de Jesus cumprir a missão dele aqui na terra. Irmão, Jesus não teve pena, já mandou logo um queima logo, né, para trás de mim. Você está entendendo? Então, irmãos, muitas vezes a pessoa ela não consegue discernir até onde vai aquilo que Deus manda falar e aquilo que a pessoa por si só quer falar. Tem pessoas que não se controlam. Você já viu aquele tipo de crente? Deus está me incomodando para te dizer algo. Quem já viu? Deus está me incomodando para transmitir um recado para a igreja. Quem já viu gente falando isso? Irmãos, tem que ter cuidado, porque muitas vezes, e a maioria, não é Deus que está incomodando, não. Primeiro que Deus não incomoda ninguém, né, irmãos? Mas muitas vezes a pessoa quer falar. Quem está acompanhando? Esse é um dos pontos desse estudo bíblico, para que não haja confusão. Está entendendo? Existe a pessoa que ela tem o temperamento sanguíneo, que é o mesmo temperamento do apóstolo Pedro, né? Nós vamos chegar depois quando ele foi transformado. Mas o temperamento do apóstolo Pedro é sanguíneo. Outro lá, pulando lá, sacudindo todo. É um temperamento sanguíneo, a pessoa está ali na emoção, né? A moça ali passou na porta da igreja e começou a se sacudir. É um temperamento, irmãos, carnal e animal, irracional até diante da sabedoria de Deus. Tem que ter cuidado. Tem coisa que a pessoa ela tem a emoção e confunde com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Há um exemplo aí. Você está entendendo? Há um exemplo prático. Você está vendo como é que Deus ele fala para a gente? Aí vai todo mundo agora, né, tirar a atenção da palavra e observar a coisa que está tirando a atenção. Tem que ter cuidado. Aí todo mundo olha para trás assim, a palavra aqui na frente, a pessoa olha para trás. O temperamento sanguíneo, ele é caracterizado. Irmãos, olha para frente, por favor. Está vendo como é que esse estudo bíblico é importante? O temperamento já é o segundo já, vocês não estão entendendo. É o segundo já, o primeiro eu deixei rolar. Irmãos, entenda, estudo bíblico é para você ouvir Deus falando. Você está entendendo? O temperamento sanguíneo é assim, é o temperamento sanguíneo, né? O apóstolo Pedro. Tá bom, certo. Bate palma e dá glória a Deus. Todos amém.
pessoa ela não ter o controle. Agora veja bem, o apóstolo Pedro, até o dia de Pentecostes, foi quando o Espírito Santo desceu, né, na vida daqueles 120 irmãos que estavam reunidos na casa de Maria. Isso está escrito lá em Atos capítulo 2. Quem quiser acompanhar, tiver essa curiosidade e acompanhar, ou então anotar para ler em casa, você vai ver que quando o Espírito Santo desceu, o Espírito de Deus ele batizou para cumprir a palavra de Joel, capítulo 2, versículo 28 de Joel. Já estamos já em Joel. Isso vai dar tempo de você abrir, não é melhor anotar para ler em casa. E lá em Joel capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz, através do profeta: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, irmãos, quando o Espírito Santo desceu, Deus ele capacitou o povo a ter visão e a ter revelação profética. Você está entendendo? Então todo mundo que estava ali na casa de Maria, mãe de João, apelidado Marcos, foi batizado com o Espírito Santo. Você está entendendo? Inclusive o apóstolo Pedro, ao qual nós estamos fazendo menção. Agora, o que aconteceu depois que o apóstolo Pedro ele foi batizado com o Espírito Santo? Tem muita gente que acha que ser batizado com o Espírito Santo é falar em língua. Irmãos, cuidado, porque isso daí já se tornou moda no meio evangélico. Cuidado. Falar em língua é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que fala em língua é batizada com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Tem que ter cuidado. Lá, estou batizado. Calma, não é bem por aí não. Tem que haver transformação. O apóstolo Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, ele saía por aí cortando a orelha de todo mundo com uma espada. Não é verdade? Ele saía por aí arrumando confusão até, né? Pedro era uma pessoa assim agitada. Muitas vezes ele negou até o nome de Jesus. Negou o nome de Jesus 3 vezes. Foi ou não foi? Ele dizia: nunca vou negar o teu nome, Senhor. Não, mas ele negou o nome de Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi levado para ser crucificado, Pedro, o sanguíneo que amava tanto a Jesus, só que ele não resistiu à pressão. Havia lá um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma fogueira, e ali aquele friozinho, Pedro chegou perto ali para se esquentar também, né? O perigo do crente se misturar é esse, irmãos. O crente que ele se mistura com o mundo, ele acaba perdendo a sua identidade. Quem está entendendo? Ele acaba perdendo o seu CPF, o seu RG de crente. E ali um povo, quando viu a presença de Pedro, disse: olha, esse daí é um dos tais. Olha só como é que ele fala. Olha só a roupa dele é diferente, a roupa dela é diferente. Olha a maneira que ela fala. Essa daí é uma das tais. Olha aí. E ali Jesus sendo levado para ser morto. E ali Pedro ele negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes. Aquele corajoso que chegou ao ponto de querer lutar contra os soldados, né, pegando uma espada. Naquela hora ele já estava ali um verdadeiro covarde. A pessoa que tem um temperamento sanguíneo, ela pode passar
da euforia para a tristeza profunda. Ele pode se alegrar, pode dar gargalhada, mas também pode chorar. Você pode fazer uma análise de você mesmo. Ver se de vez em quando você não é assim. Quem de vez em quando você é assim? Que na hora de rir você ri mesmo. Eu sou assim, na hora que é para rir eu rio mesmo. Dou gargalhada mesmo. Não é pecado, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9, que o próprio Deus ungiu a Jesus com o óleo da alegria. E lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é pecado nenhum você rir e dar gargalhada. Pode rir, se é para rir, é para rir. Mas tem hora também que eu choro. Quem é assim? Quem é? Então você é sanguíneo. O tipo sanguíneo, ele age dessa forma. Da mesma maneira que ele dá lugar, né, à alegria, né? Ele é um verdadeiro fanfarrão. O que é fanfarrão? É aquela pessoa que chama atenção. Onde chega, todo mundo olha. É o fanfarrão. O sanguíneo, ele é assim. Mas isso pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Depois do dia de Pentecostes, você vai ver que Pedro, ele continuou sanguíneo, mas você vai ver que Pedro, ele começou a falar de uma maneira diferente. Pega a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, para você perceber como é que o processo da mudança foi se manifestando na vida de Pedro. Primeiro abre no capítulo 2 de Atos, versículo 4. Se não der tempo para acompanhar, anota para você ler em sua casa. E todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo. Só isso. Agora continuando, abra agora no versículo 14 de Atos. Você vai ver o discurso de Pedro. Ele já havia sido batizado com o Espírito Santo. Agora vê o tipo de conversa, o tipo de discurso, o tipo de palavra que passou a sair da boca de Pedro depois que ele foi batizado no Espírito Santo. 14, Atos 2,14. Achou, Yuri? 2,14? Atos. Está anotando, né? Tudo bem? Fica à vontade. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 discípulos, né? Apóstolos, levantou a voz e disse-lhes: olha a elegância, irmãos, olha a elegância. Varões judeus, olha a educação de Pedro, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Ó, o pescador, irmãos, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Olha a educação, irmão. Sendo esta a terceira hora do dia. Olha a diplomacia de Pedro, irmãos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que a gente leu, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e etc, e etc. Mas aí, o que nós queremos chamar a atenção é a maneira de Pedro se dirigir ao povo. Quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, os irmãos eles não se controlavam e começavam a falar em língua. Saiu no meio da rua gritando, dando glória a Deus e aleluia, e falando em língua, e pulando e profetizando. Quando você lê a palavra profetizando na Bíblia, entenda bem, profetizar é você falar das coisas de Deus. Quando você lê um versículo da Bíblia em voz alta para todo mundo ouvir, você está profetizando.
Quem entendeu? Era isso que os crentes no dia de Pentecostes estavam fazendo. Se você ler o texto todo em casa, você vai observar que eles saíram e anunciaram as maravilhas de Deus. Não é verdade? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você está entendendo? Não era que a pessoa queria falar, era o que o próprio Deus falava através daquelas pessoas. E as línguas estranhas eram estranhas para eles, mas para as pessoas que estavam ali visitando Jerusalém, cada um entendia na sua própria língua de origem. Então a língua deixava de ser estranha. Quem está entendendo? A palavra grega, só por curiosidade, né, irmãos? Não precisa decorar. Mas a palavra grega para língua estranha significa glossolalia. Fala comigo. Dá até para enrolar a língua um pouco, né? Se bobear até morde a língua, né? Glossolalia. Era língua estranha. Você está entendendo? Mas o Espírito Santo, quando usou aqueles irmãos no dia de Pentecostes, os visitantes, os turistas que estavam na cidade, entendiam o que eles estavam falando na língua natal deles. Aí que está a diferença. A língua ela deixou de ser estranha. O batismo com o Espírito Santo, além de ser um instrumento de Deus para controlar o crente, você observa que Pedro, quando ele começou a falar, irmãos, ele já não era aquele Pedro nervoso. Entenda bem, os crentes saíram no meio da rua, visualiza aí essa cena, pulando, falando em língua, sapateando mesmo, no meio da rua. E o povo olhando, o povo começou a caçoar, dizendo que eles estavam bêbados. E Pedro estava lá no meio. Pedro estava sapateando também, estava pulando e estava falando em língua. Se Pedro ainda fosse aquela pessoa sem um controle, né? Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, que não sabe se controlar, quem está entendendo faz sinal com a mão, ele ia ficar logo nervoso e ia querer logo brigar com aqueles judeus que estavam caçoando. Ele podia dizer: ó, seus carnais, está vendo isso daí? Eles estão falando em língua, isso daí é de Deus, seus carnais. Vai se converter, toma jeito, não estão bêbados não, seu carnal. Vocês que ficam aí no boteco aí, vocês aí que não vêm para a igreja, ficam no boteco, e agora fica dizendo que os crentes estão bêbados. Mas Pedro não falou isso não. Quem está entendendo? Se ele ainda fosse aquele velho Pedro, ele ia arrumar briga ali. Por menos do que isso, Pedro já pegou uma espada. Imagina, irmãos. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele vai transformar o temperamento sanguíneo numa alma poderosa e um instrumento poderoso para ganhar outras almas para o seu reino. Irmãos, foram quase 3.000 pessoas que aceitaram Jesus. Certo. A nossa finalidade, irmãos, quando nós transmitimos a palavra de Deus, não é outra, é ganhar almas para Jesus. Você está entendendo? Quem que é a sua finalidade é ganhar almas para Jesus? São muitas pessoas. Bom, a gente viu o temperamento sanguíneo. São 4. Quem se encaixou? Quem se identificou?
Quem que sentiu que você é sanguíneo também? Eu sou um. Eu me considero sanguíneo. Os que não levantaram a mão, fica tranquilo que vai chegar a vez de vocês também. Agora nós vamos ver o temperamento do apóstolo Paulo. Isso aí é diferente de Pedro, né?